Você conhece a realidade da malha ferroviária de Santa Catarina? No programa de hoje, abordamos esse assunto que mobiliza lideranças catarinenses em prol da execução de projetos ferroviários em nosso estado. Em um encontro realizado na sede da Fiesc, foi definida a elaboração de um documento que norteará as ações das autoridades de Santa Catarina para aumentar a participação das ferrovias na matriz de transporte. É uma reação catarinense, uma reação no melhor sentido da palavra, para chamar a atenção do problema brasileiro em Santa Catarina, que é o único estado do Brasil, exportador, com economia dinâmica, que não tem um metro, um trilho sequer, chapa branca para atender o estado. Não tem e nunca teve, porque a Tereza Cristina é privada. A São Paulo-Rio Grande, que passa apenas por Santa Catarina, também foi privada. A Porto União São Francisco é privada. E a EF-116, que passa Mafra-Lages, não teria como passar pelo mar. Ou seja, para atender a economia de Santa Catarina, nunca governo federal ou imperial algum, nenhum dos dois construiu um trilho sequer. Acho que essa é uma grande oportunidade que a Fiesc, que a inteligência catarinense, que a sua força política vão procurar resgatar nesta reunião. O Brasil se encontra hoje, nesse momento, com um projeto de ampliação da malha ferroviária, uma malha ferroviária destinada à logística das cargas no Brasil, que fazem parte para atender este processo de crescimento que o Brasil está obtendo a cada ano e que é pretensão nossa ampliar as metas de crescimento. Importante dizer aqui para os seus telespectadores de que o Brasil caminha para ser a quinta economia do planeta, ou seja, nós não somos mais um país pobre e, portanto, nós somos um país que tem que ter infraestrutura. O estado de Santa Catarina, por excelência, com a ampliação das ferrovias, nós vamos ter a possibilidade de ligar o oeste, o extremo oeste de Santa Catarina, ao litoral catarinense, ou seja, interligando num novo modal de transporte, porque o nosso transporte praticamente da carga é feito pelas rodovias, ligando assim a cadeia produtiva da carne, do frango, de todos aquelas grandes grifes nossas que são orgulho de nós todos, o povo de Santa Catarina, e que atendem mercados internacionais e que precisam sair pelo porto. Nós estamos trabalhando com vários projetos aqui. A ligação de Maracaju para Paranaguá é um projeto que está em andamento. Nós estamos começando hoje o processo de construção da ferrovia de Chapecó até Itajaí, que é outro projeto. Estamos também fazendo simultaneamente o projeto de Cascavel, Chapecó, Erechim e Uruguaiana, Rio Grande. Então nós vamos ter aqui no Santa Catarina duas ligações norte-sul, uma pelo lado oeste do estado, passando por Chapecó e indo até o Rio Grande do Sul e subindo até o Mato Grosso do Sul. Vamos ter uma outra passando pela parte mais litorânea, passando por Mafra, indo até São Paulo, Porto Alegre e Porto Rio Grande também. E vamos ter a ferrovia oeste-leste de Santa Catarina, ligando a região de Chapecó até o Porto de Itajaí. Além de reduzir os custos de transporte, a ferrovia surge como alternativa para desafogar a malha rodoviária. Portanto, se implantarmos trechos ferroviários com critério econômico, levando um projeto muito bem elaborado, certamente ela pode ser uma alternativa e trazer muita competitividade, porque a nossa malha rodoviária já está muito comprometida. E a ferrovia, sem dúvida, é uma excepcional oportunidade, assim como a cabotagem também pode ser, e eu diria, se numa concepção mais contemporânea, no que diz respeito ao que o mundo todo pratica, a intermodalidade. Quer dizer, que significa usar de forma racional e de forma otimizada todos os modais dentro de um sistema, de uma macrologística muito bem distribuído e muito bem organizado. Durante o encontro,
promovido pela Fiesc, foram definidas as prioridades para Santa Catarina. As principais demandas ferroviárias de Santa Catarina, primeiro é a revitalização e manutenção do trecho atual. Nós temos movimentação de carga ferroviária e temos graves problemas na malha ferroviária disponibilizada atualmente, como por exemplo o Porto de São Francisco do Sul, cujo contorno ferroviário já está previsto há bastante tempo e não tem sido concretizado. Isso faz com que o porto perca a competitividade e comprometa suas operações, porque hoje os caminhões competem com as composições de trem da América Latina de logística concessionária para ter acesso ao porto. Outra obra importantíssima é o que já também estão previstas e vêm sido postergadas por uma série de fatores, são os contornos ferroviários dos centros urbanos de Joinville e Jaraguá do Sul. Essas são demandas críticas para Santa Catarina e eu diria demandas bastante pontuais, assim como também a revitalização do trecho Mafra-São Francisco do Sul, que é a Serra Geral, que permite a descida da Serra Geral e a ligação do Porto de São Francisco do Sul com a malha ferroviária principal do Brasil. Nós temos então demandas relacionadas com ferrovias já implantadas, já em operação, como também novos projetos. Dentre os dois novos projetos que estão previstos tanto no PAC, do Programa do Governo Federal, quanto no Plano Nacional de Logística e Transportes, são os trechos, a ferrovia que liga São Miguel do Oeste, Coronel Freitas e até o Porto Ajaí, e a chamada ferrovia litorânea, que a princípio ligaria Imbituba até Araquari. A ferrovia leste-oeste é uma ligação importante também, porque ela pode permitir que toda aquela malha industrial de Santa Catarina, que é toda pulverizada, como por exemplo a agroindústria, nós falamos aqui Aurora, Perdigão, que é uma agroindústria referência no país, ela vai ter, por intermédio desse trecho ferroviário, ter uma conexão direta com os portos. E isso pode ser numa matriz de origem e destino, que ela pode trazer também suprimentos e complementos importados, ou utilizar a cabotagem para o trânsito interno, ou por intermédio da Ferrovia Norte-Sul, que é outro projeto em andamento pelo governo federal, ter a opção de trazer a matéria-prima, a soja e o grão que alimenta os animais da região de Mato Grosso do Sul, de Maracaju. Portanto, também é um trecho estratégico para Santa Catarina e eu diria para o Brasil também, porque ele permite, ele está localizado numa área que tem uma grande movimentação de container. Eu acho que é extremamente importante para Santa Catarina. Nós temos que defender os interesses do Estado, até porque nós temos uma indústria diversificada e principalmente uma indústria que depende muito do transporte entre o centro produtor e os nossos portos. Santa Catarina tem uma situação privilegiada de portos e que precisa ser melhor atendida. Trazer as mercadorias para os portos e também desovar essa mercadoria dos portos. Então, a ferrovia ela é extremamente competitiva, nós brigamos pela competitividade da indústria, então nós defendemos toda e qualquer melhoria que venha nesse sentido de ferrovias. O Programa de Investimentos em Logística, pacote de concessões de rodovias e ferrovias, anunciado pelo governo federal em 2012, prevê investimentos de 133 bilhões de reais nos próximos 25 anos para melhorar a infraestrutura de transportes do Brasil. Em agosto do ano passado, a presidenta lançou o Programa de Investimento em Logística, que é uma inflexão do governo no sentido de fazer no Brasil o que precisa ser feito. E paralelo a esse lançamento do programa, ela criou a EPL, que é a Empresa de Planejamento e Logística. É um pouco resgatando o GEIPOT que nós já tivemos, que fazia o planejamento de longo prazo. Então, a missão da EPL é, de um lado, monitorar esse programa de investimento, mas de outro, iniciar o processo de planejamento de longo prazo. Nós já vamos lançar, ano que vem, o primeiro projeto Plano Nacional de Logística Integrada, olhando o Brasil nos próximos 20 anos. E isso vai passar a ser um ciclo anual, que todo ano você atualiza um ano e joga um ano para frente, de forma que a gente tenha permanentemente uma estrutura de planejamento instalada no governo federal. Santa Catarina deu a largada pela construção de ferrovias no nosso estado. O evento, realizado na sede da Fiesc, reuniu empresários, parlamentares, o governador Raimundo Colombo e autoridades federais do setor.
Não, eu tive com a presidente Dilma quarta-feira, conversei bastante com o Bernardo Figueiredo agora, ele compreende, ela também, e eu entendi que há um desejo político forte deles de nos ajudar, de sermos parceiros nessa solução, nos 3 itens, no tronco principal sul, na sua remodelagem, modernização, na integração da litorânea e na ferrovia do frango. E esse modelo ferroviário é o que o Brasil precisa, senão nós vamos perder competitividade, nós vamos deixar de poder exportar, nossa economia se fragiliza, porque no caso, por exemplo, da ferrovia do frango, os insumos, a sua maioria vem de fora. Então nós pagamos para trazer o produto e pagamos para levar para exportação um preço exagerado, e aí a gente perde competitividade. Santa Catarina é um estado bastante privilegiado na situação portuária. É um estado que está muito bem servido e está com os portos distribuídos ao longo de todo o seu estado. Isso, inclusive, permite que a gente possa fazer um trabalho junto a outros estados, porque os portos de Santa Catarina têm condições de oferecer serviços adequados e a preços competitivos. São portos que têm equipamentos novos, são portos que foram feitos recentemente, trazendo sempre a tecnologia de ponta, o que dá um fator competitivo em direção a outros terminais já mais antigos. Mesmo com uma situação portuária excepcional, temos problemas de logística. Daí a importância de aumentar a participação da ferrovia na matriz de transporte. Só que uma obra dessa envergadura requer planejamento e vontade política. Dentro dos portos, uma necessidade que se vê hoje são a ligação ferroviária. Nós temos toda a malha rodoviária que atende os portos, mas a ferrovia ela complementa o modais e permite que você tenha um alcance mais longo. Você, com uma ferrovia instalada, você tem condição de chegar até o centro-oeste brasileiro, e o que vem trazer um benefício maior aos portos de Santa Catarina. Quando você tem um plano de longo prazo, um governo de 4 anos começa o planejamento para o governo seguinte fazer a execução. E nós temos uma tradição de sempre iniciar os projetos da base zero. Então, um período de 4 anos permite você fazer um estudo, mas não uma implantação de projetos tipo ferrovias, rodovias e portos que são necessários para o país. A necessidade de planejamento a longo prazo é o que está faltando e nós, pelas nossas características culturais, não temos o hábito de planejar a longo prazo. E o resultado dessa inépcia é o comprometimento de vários setores da nossa economia que dependem de uma boa infraestrutura, como é o caso da produção de frangos e de suínos. Bem, sem milho não tem frango e não tem suínos, então não tem carne. Nós precisamos trazer milho em primeiro lugar. Se vier milho, depois vamos achar um jeito de sair com a carne do oeste de Santa Catarina para fora. Então, hoje nós precisamos trazer para Santa Catarina 2 milhões de toneladas de milho por ano. Isso representa 66.666 carretas de milho. Você imagina o que isso representa em desgaste? Aproximadamente 500 milhões, ou seja, meio bilhão só em frete. O milho hoje, por exemplo, em Lucas do Rio Verde, em Sorriso, em Itapurá, Nova Ipiranga, ele custa por volta de 15, 16, 17 reais o saco. Chega aqui a 30 reais. Desse jeito não dá. Desse jeito ou fecha a agroindústria catarinense ou vai embora daqui. Então o agronegócio de suínos e aves está vendo que a saída qual é? Ou vai lá para cima ou vem ferrovia. Eu acho que se vier ferrovia é a melhor coisa que tem. O mundo inteiro, países muito menores que o nosso, está cheio de ferrovias e nós não temos ferrovia. Baratear o custo do transporte de grãos de Mato Grosso para Santa Catarina é prioridade máxima, pois não somos autossuficientes na produção do milho.
Santa Catarina é uma pequena faixa de terra entre o Rio Grande do Sul e o Paraná. Não tem mais espaço, não tem terreno para isso. Você olha aqui para o Vale do Itajaí, onde é que pode produzir milho? Olha para o sul do estado, onde é que pode produzir milho? Olha para o norte, o norte do estado. Alguma coisa dá para aumentar. O oeste já está lotado. Ele colhe por volta de 105, 110 sacos de milho por hectare. Dá para aumentar um pouquinho, ainda dá para aumentar por produtividade, mas parou por aí. Nós produzimos 3 milhões e 500 mil toneladas. Precisamos de 5 milhões e 500 mil toneladas. Precisamos de 2 milhões de toneladas. Nós produzimos até um pouquinho mais que 3 milhões e 500 mil toneladas. Mas desse milho que nós produzimos, muito é destinado à silagem, para dar para vaca de leite, para dar para bovinos. Então, o pessoal, quando o milho está com 30% mais ou menos de umidade, eles cortam esse milho e fazem silagem. Só que eles também precisam viver. Eles têm uma atividade que precisa ter lucrativa. Então, milho hoje é o grão essencial, milho e soja. Porque sem farelo de soja também você não produz suínos e nem aves. E o farelo de soja também está vindo de Cuiabá, está vindo de lá para cima também. Onde tem milho, tem suínos e tem aves. E senão o suíno e o frango vão ter que ir aonde o milho estiver. Portanto, se você quer ter suínos e aves, continuar com a atividade, que emprega um mundo de gente, que sempre foi uma riqueza e que é ainda hoje a melhor qualidade, é o único estado livre de aftosa sem precisar vacinar, que é sanitariamente perfeito. Né? Você quer continuar nesse status? Então, vamos ter que trazer o milho da maneira mais barata que tiver. A maneira mais barata é ferrovia, não tem outro modal. Trazer de avião não dá. Caminhão é difícil, né? É caro. Então tem que trazer com ferrovia. Então vamos atrás da ferrovia e com urgência. Uma das causas pelas quais Santa Catarina luta é a manutenção do traçado original da ferrovia Maracaju, que vem do Mato Grosso do Sul, passa por Mafra, com corredor ferroviário até os portos de São Francisco e Itapuá, e depois ao Porto de Paranaguá. Porém, há uma reivindicação do Estado do Paraná para que esse traçado seja mudado. Há vários estudos e projetos em relação a novos traçados de ferrovia para Santa Catarina. Uma delas nós temos defendido vigorosamente, que é aquela que sai de Maracaju, vem até Mafra e de Mafra vem para o litoral de Santa Catarina, para os nossos portos. E há uma pretensão do Paraná de fazer um desvio de Mafra para o Porto de Paranaguá, o que não faz sentido. Nós hoje vamos enfatizar junto ao presidente da empresa de planejamento e logística do Brasil, junto ao governador, aos ministros, a necessidade de se manter o traçado original, porque isso é vital para dar competitividade aos produtos do oeste catarinense. Só que o governo do Paraná, o estado do Paraná, ele está pleiteando que ela não venha a Mafra e sim que ela seja desviada diretamente para o Porto de Paranaguá. Ultrapassando a Serra do Mar através do novo traçado ferroviário a ser executado. Tecnicamente existe o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, que é o EVTA que chama. Com essa reivindicação do governo do estado do Paraná, o governo federal autorizou a elaboração de 2 estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Um contemplando diretamente ao Porto de Paranaguá e o outro que é do projeto original, que vem a Mafra e de Mafra vai aos portos de Santa Catarina e pelo binário ao Porto de Paranaguá. Então esses 2 estudos de viabilidade é que vão definir qual o traçado mais viável econômica e ambientalmente a ser executado. A Federação das Indústrias, nesse estudo, ela pede que no estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental que o governo federal está fazendo, que no segmento que vai de Guarapuava, no Paraná, até Mafra, que seja estudado também uma opção de traçado que seria, vamos dizer, de Guarapuava até Porto União, Santa Catarina, evidentemente, de Porto União até Mafra e de Mafra descendo por Curupá no trecho já existente. Isso permitiria, se viável for, a reativação da ferrovia do Contestado, quer dizer, atendendo uma vasta região de Santa Catarina, extremamente produtora e industrializada.
no evento que teve a presença de empresários, do Fórum Parlamentar Catarinense, do governador e autoridades federais, foram definidas 4 prioridades para Santa Catarina: a Ferrovia Litorânea, a Norte-Sul, a Ferrovia Maracaju e a Ferrovia da Integração, também conhecida como Ferrovia do Frango, ligando o oeste de Santa Catarina ao Porto de Itajaí. Eu tenho que registrar a parceria muito efetiva e positiva que temos tido com o Fórum Parlamentar Catarinense. Penso que hoje nós estamos inaugurando também uma nova fase nesse relacionamento, porque acima de qualquer interesse partidário, nós estamos olhando os interesses de Santa Catarina. Tanto o setor privado quanto o setor público adquiriram essa dimensão e essa visão. É um passo decisivo para que os nossos pleitos sejam atendidos com maior velocidade. Santa Catarina está unida, as forças políticas estão coesas. Eu coordeno o Fórum Parlamentar Catarinense, que reunimos os 16 deputados federais e os 3 senadores da República. O governador está com a mesma agenda, o governo do estado, portanto não temos divergência. O setor produtivo está realizando a sua expressão da importância que ele tem para a economia brasileira. Para a gente ter uma ideia, só o Porto de Itajaí responde por mais de 10% do superávit da balança comercial brasileira. Ou seja, nós temos poder de decisão. E eu tenho plena certeza que essas relações que estão nos unificando numa agenda comum vão garantir a expectativa que nós temos com relação a Santa Catarina. Olha, eu estou absolutamente convencido de que nós, pela força que reunimos agora, a partir do momento em que o deputado Décio também ascende à presidência da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, não tenha dúvida de que esse é, depois da presidência, o melhor cargo da Câmara. Ele e também é o coordenador do nosso Fórum Parlamentar. Eu penso que nós temos argumentos de sobra para a manutenção do traçado original, é por isso que nós estamos aqui, para trazer o respaldo dos 40 parlamentares e também para dizer que a integração, a ferrovia litorânea, para interligar o nosso ramal lá do sul, da ferrovia Tereza Cristina, para inseri-la na malha ferroviária nacional, é fundamental. Porque com esse projeto da rodovia litorânea, nós vamos interligar, via ferroviária, todos os 6 portos de Santa Catarina, e aí sim vamos ter o desafogamento da 101, que terminada a duplicação terá que ser quadruplicada, e a ferrovia do Frango, que é a solução para a nossa 470, que está em promessa de duplicação há mais de uma década e nada aconteceu. Então acho que esse debate é extremamente importante, oportuno, necessário, e a Assembleia vai participar efetivamente dele. Eu entendo que o traçado original é o certo e acho que Santa Catarina terá força suficiente pela unidade da sua bancada, pela liderança do governador, de fazer com que isso venha acontecer. Até porque há a possibilidade de ser entregue ao Estado, à delegação do Estado, a construção da ferrovia. Todo o trabalho está sendo feito e nós vamos chegar no resultado, não tenho nenhuma dúvida disso, vai dar certo.